Olá pessoal, eu sou o Rafael Yassoi. Eu sou a Júlia Morosini, nós somos doutorandos no Programa de Genética e Melhoramento de Plantas pela Exalc USP e fazemos parte do Laboratório de Melhoramento de Plantas Alógamas. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre genética quantitativa e vamos estudar um pouco sobre os modelos utilizados para estimar epistasia. O nosso vídeo está dividido em uma pequena revisão dos conceitos básicos de genética quantitativa. Iremos aprender sobre os modelos métricos para a estimação dos efeitos epistáticos, as vantagens dos modelos de Cocker, com exemplos e aplicações, a expansão para outros cenários e os principais apontamentos sobre os modelos de Cocker. Bom, inicialmente, vamos fazer uma pequena revisão sobre os conceitos que iremos abordar a seguir. Epistasia é a interação entre alelos de genes diferentes que influenciam uma determinada característica. Para as características de controle qualitativo, há diversos exemplos em materiais de estudos, como as cores dos cachorros da raça labrador. Porém, quando se trata de características quantitativas, o efeito da epistasia não é tão simples de definir. Conforme vamos conversando, até o final da nossa aula, todos irão entender o que é, a sua importância e como estimá-lo. Quantitative Trait Loci, ou QTLs, são regiões do genoma responsáveis pela expressão de caracteres fenotípicos de herança quantitativa. No estudo da genética, quando queremos estudar determinadas características, realizamos um mapeamento de QTL para identificar quantas regiões de genomas e quais são responsáveis pelas características, assim como o quanto que ela explica da variação observada. Em outras palavras, estudamos a sua arquitetura genética. A nossa figura ilustra 10 cromossomos da cultura da soja e, em rosa, as regiões que são responsáveis pela resistência a nematóides. Como podemos observar, essas regiões são de tamanho variado e dispersas pelo genoma da cultura. Desequilíbrio de ligação é a segregação não aleatória de alelos de locos diferentes. O desequilíbrio de ligação não ocorre exclusivamente para genes de um mesmo cromossomo. Pode ocorrer também devido a efeito de deriva genética ou de seleção. A figura abaixo representa os grãos de pólen de uma planta, em que a segregação entre os alelos A e B não ocorre aleatoriamente, ocasionando assim o desequilíbrio de ligação. Quando estamos modelando determinados fenômenos, procuramos fatores do nosso modelo com covariância entre si igual a zero, ou seja, independente sem a presença de multicolinearidade. Quando ocorre covariância entre os fatores, o poder significativo do teste, assim como as estimativas dos parâmetros, podem ser gravemente prejudicados. O nosso modelo tenta explicar a variável IJK, no qual os parâmetros αi, o βj e o tau ij, além do erro, possuem covariância igual a zero, ou seja, este modelo possui ortogonalidade. Iremos compreender por que o modelo ortogonal, em relação a um outro não ortogonal, possui grande vantagem. Iremos continuar a nossa conversa falando um pouco sobre a modelagem da interação intergênica, também chamada de interação epistática. Como base, vamos seguir o artigo de Cao e Zheng de 2002 e as aulas do professor Augusto. As referências estão na descrição do vídeo. Os modelos que vamos estudar a seguir foram propostos na década de 1950 por Cocker, 1954, Raymond e Matter, 1955 e Matter, 1967. Apesar de antigos, eles ainda são utilizados na estimação dos parâmetros e no estudo da epistasia. Em síntese, podemos descrever três modelos principais. Pure Line Metric, ou F-Infinitive Metric Model, no qual o F infinito denota que a população foi derivada a partir de autofecundações sucessivas de indivíduos F2 por T gerações, em que T é igual ao infinito, é ideal no estudo de populações Hills, no qual o modelo apresenta ortogonalidade.
Quando consideramos esse modelo em uma população com frequência alélica diferente que P igual a Q igual a meio, ocorre viés na estimativa dos parâmetros genéticos devido à falta de ortogonalidade. Além disso, os contrastes não levam em consideração os genótipos heterozigotos. Por este motivo, é considerado ideal no estudo de Hills. O modelo F2 Metric foi proposto por Cochrane. Este modelo utiliza os princípios dos polinômios ortogonais, com as respectivas frequências genotípicas da população. Para isto, são utilizados 8 contrastes ortogonais que garantem a independência entre os fatores do modelo, minimizando efeitos de confundimento durante a estimação dos parâmetros. O Mixed Metric Model é uma mistura dos dois modelos anteriores. Com ele, é possível obter um modelo F2 Metric a partir da subtração da média. Na nossa conversa, iremos dar atenção maior ao modelo métrico F2 de Cochrane, pois, como veremos a seguir, este é o melhor modelo para a estimativa das variâncias genéticas epistáticas para as características quantitativas. Fisher, em seu trabalho de 1918, particionou a variância fenotípica em mais de um nível. Considerando que temos um loco, vimos que o fenótipo pode ser decomposto em componente genotípico e componente ambiental. Aqui nessa notação, os índices I e J representam os alelos desse loco, pois ele é bialélico. O componente genotípico pode ser decomposto em efeitos aditivos, representando os efeitos alfa de cada um dos alelos, e o efeito de dominância, relacionado ao efeito da interação entre os alelos desse loco. Dessa forma, a variância genética total é dada pela soma da variância genética aditiva e a variância genética de dominância. Fisher também propôs que para 2 ou mais locos, o efeito genotípico recebe índices a mais de acordo com o número de alelos e o número de locos. Considerando que estamos tratando ainda de bialélicos, neste caso o IJ representa os alelos do loco 1, o KL do loco 2 e os pontos em relação aos mais possíveis que possam ter. Dessa forma, a variância genética total é dada pela soma da variância genética aditiva, a variância genética de dominância e o efeito da variância epistática, dada pela epistasia, que é a interação que ocorre entre os alelos entre locos. Em 1954, Columbus Clark Cochrane propôs o modelo que ficou conhecido como F2 Metric Model. Ele contribuiu particionando ainda mais a variância, agora em relação aos efeitos epistáticos. Vamos considerar 2 locos, com a mesma notação que vimos até então. Então, o fenótipo pode ser decomposto nos componentes genotípico e efeito de erro. O genotípico agora recebe os efeitos aditivos e dominantes de cada um dos locos, a primeira porção respectiva ao loco 1 e a segunda ao loco 2. Considerando que o loco 1 tem os alelos Azão-Azinho e o loco 2 tem os alelos Bzão-Bzinho, podemos ter a seguinte conformação. Temos 9 possíveis genótipos, que representam a combinação fatorial de cada um dos alelos dos locos, e temos também a média para a composição alélica de cada um dos locos. Nessa notação, o G representa o valor genotípico do indivíduo, o primeiro índice refere-se ao alelo do primeiro loco, no caso, 2 representam 2 azões, 1 representa azão-azinho, ou seja, apenas uma cópia de A, e 0 representa 0 cópias de azão. E o segundo índice representa o loco B. Então aqui nós temos 2 cópias de Bzão, aqui nós temos uma cópia de Bzão e aqui nenhuma. Isso faz com que tenhamos o seguinte cenário. Nós temos um fatorial 3×3 com variâncias marginais para os locos A e B. Essas variâncias, então, podem ser particionadas em efeito aditivo para o loco A, efeito aditivo para o loco B, dominante para o loco A, dominante para o loco B e as interações que ocorrem entre eles. Portanto, aditivo do A com aditivo do B, aditivo do A com dominante do B, dominante do A com aditivo do B e o dominante do A com o dominante do B. Temos um total, portanto, de 8 componentes da variância. Quando somados, eles nos dão a notação que costumamos ver em livros, que considera a variância aditiva, correspondendo à soma dos dois, variância genética de dominância, correspondendo aos dominantes dos 2 locos, ao efeito epistático aditivo-aditivo, por esse componente, aditivo dominante por esses 2 componentes e o dominante-dominante.
Para estimar cada um desses componentes, Cochran usou o princípio de polinômios ortogonais, adotando 8 escalas de contrastes para particionar a variância genética devida a esses dois locos. Sua definição de valor genotípico usando essas escalas ortogonais levou à construção do modelo genético, chamado de modelo de Cochran, para modelar a epistasia e definir os efeitos gênicos e alélicos em uma população. A construção desses contrastes ortogonais deve satisfazer duas condições. Para a primeira delas, a soma dos produtos das escalas pelas frequências genotípicas deve ser igual a zero, o que assegura que os desvios ao redor da média estejam sendo comparados. A segunda condição é em relação à soma dos produtos das frequências genotípicas pelo seu referido contraste ortogonal em relação ao outro. Com base nisso, Cochran propôs a seguinte anotação. Para a escala W1, correspondente ao efeito aditivo do loco 1, as codificações foram 1, 0 e menos 1 para homozigoto, heterozigoto e homozigoto recessivo. A mesma coisa aconteceu para o W3, que representa contraste aditivo para o loco B. Para o contraste em relação à dominância, foi considerado menos meio, meio e menos meio. E a mesma escala foi adotada para o outro loco. Esses 4 contrastes são em relação aos efeitos alélicos de cada um dos locos. A partir deles, foram construídos os contrastes em relação às epistasias, que se referem às interações entre alelos dos locos diferentes. Então, nesse caso, temos como W5 contraste em relação ao efeito linear do loco A e do loco B, no W6 linear e quadrático, no W7 quadrático linear e no W8 quadrático e quadrático. Vale lembrar que Cochran define como linear e quadrático o que para nós consideramos o alfa e o delta, respectivos à aditividade e à dominância, não necessariamente sendo o A e o D das escalas de parametrização que usamos para fazer a estimação dos efeitos genéticos. Estes são os contrastes ortogonais encontrados por Cochran em sua notação. Na escala, o Y representa o valor genotípico, o F as frequências genotípicas e de W1 a W8 são os contrastes ortogonais para cada um dos 9 genótipos possíveis formados pelas combinações alélicas do loco A e do loco B. Para entender como foi a construção de algum desses contrastes, vamos nos atentar para o W1, ou seja, o efeito de aditividade para o loco A. Narula, em 1979, descreveu com detalhes como isso foi feito. Então, o valor genotípico, representado agora por G, nós temos para os 3 genótipos, azão, 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 azinho e azinho, azinho, com suas respectivas frequências. Na notação de Cochran, o W1 para o azão, azão corresponde a 2V. O W1 para o azão, azinho corresponde a V menos U e azinho, azinho menos 2U. Aqui estão as anotações do que elas representam. Fazendo as devidas substituições, chegamos que essa anotação corresponde a essa, em frequência alélica, o que torna mais fácil a gente entender o que cada um desses contrastes ortogonais querem dizer. Considerando uma população F2, este seria o cenário das frequências alélicas e dos contrastes ortogonais para cada um dos genótipos. Cochran usou esses contrastes ortogonais para particionar a variância genética e encontrar a variância que existe para cada uma das escalas, dada por esta fórmula. Aqui, o G representa o valor genotípico e é definido também em termos de escalas desta forma, onde cada um dos E's são os coeficientes correspondentes. Resolvendo esta equação com os coeficientes de W encontrados para a população F2 que vimos agora, a única solução para os coeficientes E são esses a seguir, sendo que cada um deles está relacionado a um contraste. Os 4 primeiros, conforme mostramos aqui, estão relacionados ao efeito aditivo, E1 e E3, e dominante, E2 e E4, respectivamente aos locos A e ao loco B. O E0 representa a média, e nesse caso também pode ser chamado de μ. Os coeficientes para a epistasia são obtidos a partir destes, sendo de E5 até E8. Vamos estudá-los com um pouco mais de detalhe a seguir. O coeficiente E1 equivale à metade da diferença do valor genotípico entre os 2 homozigotos, azão-azão e azinho-azinho.
O coeficiente E2 é calculado pela diferença entre o heterozigoto e metade da diferença entre os dois homozigotos dominante e recessivo. Os coeficientes E3 e E4 são calculados de forma análoga, mas para o loco B. Se o efeito de substituição em um loco depende dos genótipos do outro loco, então ocorre uma interação entre os dois locos, e isso é o que chamamos de epistasia. O coeficiente E5, por exemplo, quantifica a diferença entre os efeitos aditivos do loco A em um cenário em que os locos B estão heterozigotos. Então, olhando para os índices, percebemos que o loco A, determinado pelo primeiro índice, é 2, ou seja, azão, menos azinho. A mesma coisa aqui, azão e azão. Mas aqui o B está totalmente homozigoto, bezão, e bezinho. Os coeficientes das demais interações epistáticas são calculados de forma análoga. Para a epistasia aditiva-aditiva, percebemos através do gráfico que o efeito de substituir bezão por bezinho é maior para o loco azão do que para o loco azinho. Então, pensando no ponto de vista de melhoramento, é interessante que eu mantenha essa associação alélica entre locos para a próxima geração, ou seja, azão, bezão, pois é onde ocorre o maior valor genotípico. Para o caso da epistasia aditiva dominante, ocorre o contraste entre o heterozigoto para o loco B no loco azão, menos o heterozigoto também para o loco B no loco azinho. Neste gráfico, percebemos que no loco azinho, o bezinho está acima dos demais, o que é um caso de sobredominância. A título de curiosidade, se as retas estivessem completamente paralelas, tanto neste caso, quanto no anterior, quanto nos demais dois que vamos ver, é indicativo de que não há epistasia. Isso fica um pouco mais nítido neste gráfico. Apesar das retas não estarem paralelas, elas apresentam uma mesma tendência nos dois genótipos de B, ou seja, bezão e bezinho, e não há diferença entre os genótipos de A para um desses locos. Aqui conseguimos ver a epistasia dominante aditiva, pois estamos analisando os três casos de A, ou seja, azão e azinho, para os dois casos de B, indicando a porção aditiva, ou seja, bezão e bezinho do loco B. Esta é a situação que analisamos a epistasia dominante por dominante, em que estamos analisando os três possíveis genótipos do loco B nos três possíveis genótipos do loco A, ou seja, bezão, bezinho e bezinho nos locos respectivamente azão e bezinho. Percebemos que do genótipo azão para azãozinho, os genótipos de B não apresentam diferença entre si. Mas, passando de azãozinho para azinho, o bezinho, que é o heterozigoto do B, passa a ser melhor no azinho. Essas relações entre alelos, tanto dentro de um mesmo loco quanto entre locos diferentes, são fundamentais no melhoramento para que o melhorista consiga selecionar ou eliminar materiais de forma precisa, conseguindo identificar exatamente aqueles que atendem ao objetivo do programa. Se o breeding value de um loco interage com o do outro, temos que identificar os genótipos que conferem o maior valor genotípico. Quando as retas são paralelas, conforme foi dito, não há epistasia. Isso indica que a substituição alélica em um loco é independente da substituição alélica no outro. Relembrando, esta foi a codificação que Cochrane usou em seu modelo, o F2 Metric Model, para conseguir construir os contrastes ortogonais. O outro modelo mencionado pelo Rafael é o F-Infinity Model, cuja codificação é esta a seguir. A principal diferença está em relação à codificação dos efeitos de dominância, sendo que aqui, em vez de menos meio e menos meio, como usado no F2, nós temos 0, 1 e 0, utilizados para azão e azinho. Isso faz com que a construção do modelo genético não seja ortogonal, podendo levar à ocorrência de viés críticos na obtenção e na interpretação dos resultados. No modelo F-Infinity Metric Model, além disso,
as médias marginais de um loco estão envolvidas no parâmetro genético do outro loco e suas epistasias. Por exemplo, utilizando o material disponibilizado pelo professor Augusto, percebemos que o coeficiente para o genótipo azão, segundo o modelo F2, implica apenas parâmetros relacionados a ele mesmo, enquanto para o F infinito temos aqui o D2 e a interação epistática aditiva dominante, ou seja, que não são concernantes apenas a este efeito. Isso ocorre também para os demais genótipos e demais locos. Ainda no F infinity, a diferença entre os homozigotos não é igual ao parâmetro genético do efeito aditivo. Podemos perceber isso analisando o seguinte cenário. Espera-se que a diferença entre os dois homozigotos seja 2 vezes o alfa, ou seja, 2 vezes o efeito aditivo para aquele loco. No entanto, usando o F infinity, obtemos 2 vezes alfa 1 mais um efeito epistático IAD, que não deveria estar aqui. Isso demonstra o porquê da ocorrência de viés e de resultados equivocados quando utilizamos o F infinity model, principalmente quando ocorre a epistasia. Por fim, a maioria dos heterozigotos são excluídos na estimação do μ e dos parâmetros marginais. Seguindo o modelo F2, o μ, também equivalente ao coeficiente E0, abrange em seu cálculo tanto os homozigotos dominante, recessivo, quanto os heterozigotos, que vemos aqui pelos índices 1. No caso do F infinity model, o μ é obtido simplesmente considerando os casos homozigotos, ou seja, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Isso faz com que o modelo F-Infinity Metric Model seja uma ferramenta difícil na interpretação da ação gênica sobre uma população F2. Assim, em relação à estrutura da variância genética, pelo modelo F2, não ocorre covariâncias, pois o modelo é ortogonal, diferentemente do que vemos para o modelo F-Infinity, que implica a consideração e o cálculo de diversas covariâncias entre efeitos, justamente pela falta de ortogonalidade entre seus contrastes. Conforme comentado pela Júlia, o modelo de Cochran possui diversas vantagens em relação ao modelo F-Infinitive Metric e o Mixed Metric Models. Quando consideramos que os genes em estudo estão em equilíbrio de ligação, as vantagens são: a variância genética pode ser particionada em 8 componentes independentes e, devido à ortogonalidade do modelo, não há presença de covariância entre os parâmetros. Dessa forma, cada componente contribui exclusivamente apenas para o parâmetro genético, não havendo confundimento das estimativas. A média marginal de um loco não envolve os parâmetros do outro loco e os parâmetros da epistasia. Dessa forma, as estimativas obtidas a partir do modelo de Cochran para um loco possuem influência apenas dos efeitos daquele loco. No F-Infinitive Metric e o Mixed Metric Models, quando estimamos a média dos efeitos de cada loco, esses valores estão confundidos com os efeitos de dominância do outro loco. As propriedades do modelo ortogonal garantem a estimação dos efeitos genéticos, independente da presença ou ausência de outros efeitos genéticos no modelo. Na prática, quando há a presença de epistasia e é ignorada, a estimação dos efeitos marginais e a localização do QTL epistático continua sendo não viesada e não é afetada pelos efeitos de epistasia. Esta propriedade garante que o modelo de QTL pode ser realizado primeiramente com o modelo reduzido, sem os efeitos de epistasia, e que maiores problemas não ocorram. Outra vantagem do modelo de Cochran é que a diferença entre os homozigotos e a diferença entre os heterozigotos e os homozigotos seguem a mesma definição de aditividade e dominância, respectivamente, quando consideramos apenas um loco. Outra vantagem da utilização do modelo de Cochran é a possibilidade da expansão para outros cenários, como, por exemplo, diferentes tipos e graus de epistasia podem ser quantificados pelo modelo de Cochran. Por exemplo, a epistasia recessiva, dominante, supressão e outros tipos de distribuições qualitativas
podem ser utilizados no estudo da epistasia quantitativa. O modelo de Cochrane pode ser obtido também para populações de reto cruzamento, com o mesmo princípio da ortogonalidade. Outra vantagem é que pode-se estimar os efeitos na presença ou ausência do desequilíbrio de ligação entre os locos. É possível estender o modelo de Cochrane para considerar vários locos, sem definir mais escalas ortogonais de contrastes para particionar a variância genética. Para isto, é utilizado o princípio da análise de regressão, no qual a interação entre as variáveis independentes podem ser generalizadas e descritos em formas de produtos a partir da seguinte equação. Quando consideramos mais locos, podemos obter epistasia de ordem maior. Porém, estas geralmente contribuem pouco para a variação e podem ser ignoradas. Essas vantagens garantem a superioridade do modelo de Cochrane em relação aos dos dois citados anteriormente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Qualquer dúvida ou se quiserem nos escrever algo, fiquem à vontade para comentar ou nos enviar e-mail diretamente que está na descrição do vídeo. Até o próximo!